Josué capítulo 7, ao versículo de número 19. A palavra do Senhor diz assim: Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Amém? Pai, eu quero te dar aqui as graças pela tua palavra, e quero lhe pedir que o Senhor, através do teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, faça com que nós ouvimos a tua palavra e entendemos a tua palavra e praticamos, para a glória e para o louvor do teu nome, e que esta palavra possa sarar todas as feridas que o pecado tem causado em nós, todas as feridas que o pecado tem causado na tua igreja, todas as aflições, toda a desgraça que o pecado tem causado, ó Pai bendito, na humanidade, pode ser sim sarada pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Que assim seja, Senhor. Toda pessoa que ouvir essa mensagem, que ouvir essa palavra, possa, ó Pai bendito, assim ser tocado por ti, e toda sequela, toda aflição que o pecado tem causado, ó Deus bendito, seja curados pelo poder da tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus e pelo poder do teu Espírito Santo. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu santo e bendito nome. Amém, Jesus. Amém. Amém. E eu gostaria de pedir a vocês que estejam bem atentos, irmãos, nessa palavra, nessa mensagem. Por quê? Porque entendo eu que esse ponto que vou falar aqui é a causa do sofrimento, é a causa da aflição, é a causa da miséria, é a causa da desgraça, possamos dizer assim, da humanidade. O pecado é a causa de todo o mal que está afligindo a humanidade. Olha, as enfermidades, elas entraram através do pecado, seja até enfermidades físicas, ou seja, enfermidades espirituais. A pobreza também é por causa do pecado. A aflição, a angústia, a tristeza, o pecado tem essa força de entristecer a alma, de matar a alma. Olha bem, quando nós olhamos lá no início da criação, quando ainda Adão e Eva estavam no jardim, eles viviam uma vida muito, vamos dizer assim, 100% de bom, de tudo de bom estava ali no jardim, antes que o pecado entrasse. Era 1000 maravilhas, deles, 1000 maravilhas. Eles comiam, alimentavam-se, e não sem trabalhar. Não era necessário trabalhar. Eles, claro, se eles trabalhavam, mas não era para ter um pão, porque o pão já tinha. Entende? Hoje, na verdade, nós trabalhamos, a maioria das pessoas trabalha para se sustentar. Não é assim? Mas nós vemos que quando Adão e Eva pecou, um dos castigos que Deus colocou, ou
de pecado que houve naquele momento foi, uma delas foi, agora você vai suar, você vai trabalhar, vai suar, com o suor do teu rosto, você vai viver. Entende? Então entendemos que antes do pecado não havia, entende? Esse suor tão forte. O homem suava, mas não era desfolando o seu corpo no trabalho, como hoje, não é verdade? Não é. Olha bem, o diabo, ele arquitetou um plano muito bem para destruir a humanidade. O diabo, quando ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou sabendo que ele não poderia contra Deus. O que ele foi? Ele foi contra a criatura, os filhos de Deus, contra a humanidade. E como ele fez isso? Fazendo o homem desobedecer o seu Criador, desobedecer o seu Senhor. E possamos ver que Deus, quando criou o homem e a mulher, colocou no jardim, ele colocou eles lá e deu uma ordem para eles, e eles tinham de obedecer. O diabo fez o quê? Fez ele desobedecer. E o diabo conseguiu fazer com que Adão, o primeiro Adão, pudesse pecar. E hoje nós vemos que o pecado é a causa de tantas injustiças, Você vê aí coisas em todos os setores, não é? Acontecendo. Você vê aí os desastres, até a terra, a natureza, ela geme, E ela está esperando, a natureza está esperando a redenção. Ela geme. Entende? Olha bem, nesse texto que eu li de Josué, capítulo 7, o povo de Israel estava já desfrutando da prosperidade, da promessa da terra prometida. Entende? O povo estava na prosperidade. E eu não tenho como eu estender muito, eu não quero estender muito, mas Josué, quando nós olhamos ele antes da morte de Moisés, Josué, ele conviveu com muitas vitórias, ele participava, ele viu muitas manifestações da parte de Deus, ele viu também muitas correções, muitos castigos, muitas repreensões da parte de Deus sobre o povo, mas ele também viu muitas manifestações, muitas providências divinas. Ele presenciou e ele participou de grandes vitórias do povo de Israel, até a morte de Moisés. Quando Moisés morre, Moisés fala para Josué e passa aquela missão. Josué passa a ser o general daquele povo, que ia conduzir aquele povo, dar seguimento. E aí Josué é quem já introduz o povo na terra prometida. E aí nós vemos que no capítulo 1, Deus ele apareceu para Josué e falou para Josué, porque Josué estava temeroso, Josué estava com receio. Aí Deus falou para Josué: olha, Josué, eu serei contigo, medita dia e noite no livro desta lei, não desvia dele nem para a direita nem para a esquerda. Onde você colocar a planta do seu pé, será abençoado. Olha que Deus fala para ele: eu serei contigo, tu vai ser próximo, tu vai entrar, tu vai ganhar vitória.
entende? Tu vai entrar na promessa. Só que Deus, ele fala, você não sai nem para a esquerda, nem para a direita. Claramente Deus foi com Josué. Se você quer vitória, Josué, você vai ter que comer, né, este livro da lei. Você vai ter que meditar de noite aí. Você tem que fazer tudo conforme está escrito. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Deus falou assim para Josué. Josué ficou temeroso, porque sabia que era um povo também duro, né? De pastorear, de conduzir. Então Josué, com aquele medo, Deus fala, não temas, Josué. Só que eu serei contigo, mas para mim ser contigo, tu vai ter que caminhar nos meus estatutos. Entende? Seja corajoso, Josué. Eu estou contigo. Aí nós vimos que Josué, ele faz o povo atravessar o Jordão. Um milagre, algo impossível. No capítulo 3 nós vimos isso. Logo também nós vimos que Josué entra em Jericó, as muralhas de Jericó caem. Vitórias que aos olhos humanos era impossível. A cidade de Jericó era tão bem murada, era uma fortaleza tão grande, que humanamente, irmãos, era impossível alguém entrar na cidade. Os historiadores falam que os muros de Jericó podia passar um carro Fusca, podia caminhar em cima dos muros. Hoje os muros são dessa alegoria assim, né? São altos, mas é assim que chega o máximo, né? Mas na história fala que o muro de Jericó, um carro podia passar em cima, tão forte que eram as fortalezas. E Deus, através de Josué, né? Pela fé, Josué fazendo e caminhando, tudo que Deus, caminhando nos caminhos do Senhor e fazendo conforme Deus mandava, caiu os muros. Então Josué, ele era um homem muito experimentado. Ele viu muitas vitórias. Aí fala a respeito aqui de uma luta, de uma guerra, que a qual no capítulo 7 Josué convoca os homens. Era uma peleja, humanamente falando, bem simples, que eu quero ler aqui para que vocês saibam. Olha o que diz no versículo 2 do capítulo 7. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Que, olha bem, havia várias conquistas. Eles já estavam em Jericó, mas eles iam conquistando por etapas, porque a terra prometida estava possuída por diversos inimigos, pelos fariseus, pelos heteus, pelos jebuseus, pelos gigantes, tantas outros habitantes. Então era a terra que mandava leite e mel, mas a terra estava tomada, e o povo de Israel, junto de Josué, tinha que ir lá e deshabitar aquela terra. E aí aqui fala, olha o que diz, ó. Josué envia homens de Jericó a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. Olha bem, presta atenção. Josué manda os seus homens espiar essa terra que tem o nome aqui de Ai. Quando eles olham lá, eles veem poucos inimigos. E aí eles vêm e falam: olha, não necessita tu mandar todo esse exército.
manda uns poucos homens, 2, 3 mil é suficiente, porque ela tem poucos inimigos. Assim Josué fez. E aí foi esses homens nessa peleja, nessa batalha. E quando eles foram nessa batalha, irmãos, eles teve que sair lá corridos. Os inimigos botaram eles para correr e feriram mais de 30, que fala 36 homens, né? O versículo 5, olha bem, o versículo 5: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha bem, aquele povo que estava confiante, aquele povo que estava acostumado a vencer. Quantos aqui estão acostumados a vencer? Quantos aqui são vitoriosos? Somos os homens. O povo de Deus é um povo vitorioso, irmãos. A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa. Amém? E o nosso general, ele chama Jesus Cristo. O seu general, o meu general, chama Jesus. Amém? Então, aquele povo de Israel, acostumado a vencer, acostumado a derrotar os inimigos, viu o murão, aquele muro cair. Viram, recentemente tinha visto o rio Jordão, que era na época da cheia, estava transbordando, aquele rio secar, e aquele rio se abrir e eles passaram. Imagina-se, aí vai uma pelejinha, que é o que eles consideraram, dos poucos inimigos, chega lá, eles têm que sair corridos de lá. Quando chega, irmão, diz que todo Israel se escureceram. Todo o povo, o coração deles se derreteram como água. Ficaram desanimados, entraram na tristeza. E não sabiam o porquê daquela derrota. Não sabiam o porquê. Hoje, olha bem, hoje nós temos muitos acontecimentos. Fora da igreja, nós vemos acontecimentos na nação, nas cidades, nas nações, e a gente às vezes pergunta por quê. Aqui eu encontro o porquê. E o porquê é por causa do pecado. Por quê? Quando Josué viu que aquele povo estava desmaiando-se, perdeu as forças, o coração virou água, aquele povo que era cheio de força, de ânimo e de lutar e tudo, de repente, nós vamos dizer assim, ficou com o rabinho entre as pernas. Com outras palavras, vamos dizer assim, né? Sabe quando ficou, se puxou. Josué, ele vai diante de Deus, e ele quis saber por que os seus homens tinham sido envergonhados. Por quê, irmãos? Olha bem, na antiguidade, todas as vezes que uma nação, eles iam na peleja, eles iam em nome da nação, mas em nome de Deus também. Se a nação ganhasse a batalha, o Deus, que no caso do povo de Israel, tinha como Deus que fez eles ganharem e que vencer. Mas se a nação perdesse, aquele Deus era um Deus perdedor, aquela nação era uma nação derrotada e se voltava a ser escravos. Entende? Entende ou não? Era assim, eles iam e tinha um Deus, mesmo quem serviu o Deus de Israel, mas aqueles que serviam os deuses pagãos, os Baales, os Baalines, todos eles iam para a guerra em nome daquele Deus. E quando ele saía vitorioso, não só eles, a nação era vitoriosa, senão que o Deus deles era vitorioso.
E nesse caso aqui, quando Josué vem e vê esse povo derrotado, os inimigos iam dizer o quê? Ué, o seu Deus foi derrotado. Aí foi onde que Josué, ele vai diante de Deus e quer saber por que foi a causa dessa derrota. Uma coisa que eu falo aqui, e é bom que nós observamos, que muitas das vezes, irmãos, quando as coisas não dão certo, ou as coisas não andam bem, ou as coisas estão muito erradas para nós, é bom que nós aprendemos a ir diante de Deus, e Deus vai dar. A palavra, a Bíblia dá a resposta. Dá a resposta. Josué, ele não somente era o pastor para conduzir aquele povo, senão que Josué era uma espécie de um juiz. Entende? Todas as causas, todos os problemas da nação, Josué, com a sua junta, de homens, com a sua comitiva, ele solucionava. Então Josué, na qualidade de um juiz, ele tinha também as suas vestiduras. Não entende? É como você ir na corte, lá do Supremo, você vê aqueles homens com aqueles vestidos lá, quando eles estão lá para fazer algum juiz, mas quando eles vão viajar, você vê eles com roupas normais. Então Josué, na qualidade de juiz, ele tinha aquela roupa. Só que quando Josué ficou vendo o seu povo derrotado, o seu povo sem esperança, desanimado, diz que Josué arranca aquela roupa e coloca uma roupa tipo assim de humilhação. Ele vai humilhar. Com certeza ele tirou aquela roupa de juiz que ele tinha e foi humilhar diante de Deus, clamar e jejuar e dispôs o seu coração diante de Deus para saber o que aconteceu. Olha o que diz o versículo 7. Disse Josué: Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Toma-nos contemplariados com os filisteus da além do Jordão. Aí é o que Deus responde a Josué. E o versículo 8 ainda diz assim, Senhor, quem direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os amorreus da terra nos cercarão e descarregarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Olha, você vê aqui. O que vai falar do teu grande nome, Senhor? Diante dessa situação. E ele vai, nessa súplica, questionar a Deus. Não aqui, pois ele não está murmurando. É diferente daquele povo que murmurou. Aqui é outra questão, que ele vem diante de Deus. Ele vem na palavra questionar, tipo assim, na oração, questionando Deus por que aquilo lá, e como iria ficar ele diante dos seus inimigos, como ia ficar o seu povo diante dos seus inimigos. No versículo 10, o Senhor responde a Josué. Fala assim: o Senhor responde àqueles que clamam por ele. Pode falar. O Senhor responde todos aqueles que buscam ele. O versículo 10 diz: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o rosto. Israel pecou. Aí está. Entende? Irmãos, Josué era um homem que caminhava de acordo com a palavra de Deus. E quando Josué viu aquele povo se derrotar, ele foi orar e falou: quero saber o que aconteceu. E aí Deus fala para ele: levanta, Josué, levanta, porque estás prostrado. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem puseram. Aí Deus revela para Josué: irmãos, Josué estava com dúvida. Josué não sabia porque o povo havia sido derrotado. E aí
E fala: olha, Josué, essa derrota foi porque o meu povo pecou, o meu povo furtou, o meu povo quebrou a aliança. Porque a ordem era que quando eles entrassem em Jericó, que era uma cidade muito rica, era a terra prometida, havia muito ouro, muita prata. Quando eles entrassem ali, eles não podiam ficar com nada do despojo, porque naquela época, irmãos, quando uma nação invadia uma cidade, outra nação, um dos objetivos também era saquear toda a riqueza daquela cidade e levar. Entende? Para você entender melhor ainda, o Brasil, na época que foi descoberto, muito ouro saiu daqui. Para Portugal. O Peru foi conquistado pelos espanhóis. O Peru também era muito rico em ouro. Quando eles entraram, eles arrancaram muito ouro, levaram, entende? Levaram mesmo. Hoje nós vemos aí as nações, a Europa, que é considerada nações ricas em primeiro mundo. Um dos motivos porque eles são ricos, porque eles saquearam a América Latina. Muito bem. A América Latina foi conquistada pela maior parte dos espanhóis também, e outros europeus por aí. Então era natural isso aí. E até hoje eles querem fazer isso muitas das vezes. Então naquela época, nós estamos falando aqui dos tempos atuais, ainda segue. Né? E hoje, irmão, tem muitas pessoas ricas, porque elas são ricas porque elas roubam. Sabia? Mas o homem, a mulher de Deus, não precisa de roubar para enriquecer-se. Não precisa. É só você ser fiel ao Senhor, caminhar nos mandamentos do Senhor, na palavra do Senhor, fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. Deus prospera. Deus prospera. E nesse caso, Deus falou: olha, Josué, quando vocês entrarem em Jericó, não pega nada de lá. O chamado anatema, não pega nada de lá. Vai ser tudo queimado, como sacrifício para Deus. Era como fosse para o Senhor. Vocês não vão ficar com nada. Nada. Essa era a ordem. A ordem que Deus falou: não fica com nada. Aí, irmãos, no versículo 11, Deus ele fala para Josué que o povo havia pecado. Josué queria saber por que a derrota. Sabia, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos porque muitas coisas ruins acontecem na nossa vida. E às vezes, se nós não ir na palavra e não cuidar diante de Deus, ficamos com aquilo. Entende? E aí os inimigos, você não vê aqui hoje você não vê as coisas que estão acontecendo no nosso Brasil? Você não vê aí? Sabe por quê, irmãos? Por causa do pecado. As igrejas, olha bem, as denominações, muitas coisas que a coisa não anda, não, parece que vai para trás, pecado, irmãos. Líderes pecando, pastores em pecado. O problema, irmãos, olha, a vez você falou, mas quer dizer que não podemos pecar? Pecamos. Mas temos que confessar e se arrepender e deixar o pecado. E o grande problema é que a maioria hoje, falar no mundo religioso, eles estão em pecado e ocultam o pecado. É o que Deus falou aqui. Olha, Josué, o meu povo pecou. Eles pegaram ouro, pegaram prata e esconderam nas suas tendas, que foi o caso de Acã. Olha bem, foi o pecado de um homem, que foi Acã. Irmãos, não só ele foi afetado por esse pecado, toda a comunidade foi afetada pelo pecado de Acã. Toda a nação recebeu um duro castigo. Sabe? Então, às vezes, o pecado de uma pessoa pode influenciar
pode atingir uma nação toda, irmãos. Sabia que por o pecado, ou por uma determinação, uma lei, ou por um juiz daqueles em Brasília, pode afetar a nação inteira, sim ou não? Todos pagam o pato. Todos pagam o preço. E nesse caso aqui, está na Bíblia, aqui, ó. Toda nação, toda comunidade foi praticamente castigada. Todos tiveram que correr. Imagina-se. Todos correndo. Os inimigos correndo atrás. Aqueles homens todos armados. Entende? É o que nós presenciamos aqui no nosso Brasil agora, né? Homens, generais, entende? Correndo da responsabilidade. E você fala, como pode? Não é assim? Como pode o general fazer isso? Tinha que defender o povo. Para que esses generais? Eu pergunto, mas a palavra dá a resposta. Sabe por que é isso? Por causa do pecado. Por isso que eles não defendem. O mal tem que prevalecer. E sabe quando, irmãos, Deus levanta novamente? É quando haverá arrependimento. Quando haverá confissão. E aí diz o texto aqui, olha bem, diz o texto, que quando Deus falou para Josué que o povo havia pecado, Deus falou assim, há pecado. Por causa do pecado, diz que Josué convocou todas as tribos. E naquela época tinha um sistema de lançar a sorte para descobrir. Entende? Hoje veio na revelação da palavra e do Espírito, mas naquela época não era. Eles tinham um sistema de lançar a sorte. E aí eles lançaram a sorte na tribo. Primeiro lançaram das 12 tribos. Sabe qual a tribo que foi a primeira que caiu a sorte? A tribo de Judá. Já a tribo de Judá. Dessa tribo que tinha milhares de pessoas, ali estava o pecado. Aí, depois de você ver, eu não vou ler aqui, mas aí diz que foi lançando a sorte, e foi caindo, foi descendo, e pai de família, entende? E foi descendo, até chegou em Acã. Não ficou oculto, irmão. Não ficou oculto. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo de número 13. Dispõe-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminarem do vosso meio as coisas condenadas. Enquanto tivesse um pecado ali, a nação de Israel, o povo de Israel não poderia, irmãos, fazer frente ao inimigo. Aí Deus fala para Josué: dispõe o povo para santificar. O versículo 13. Sabe o que ocorreu com Acã? Acã, ao entrar em Jericó, e ali estava vencendo todos os inimigos, ele viu lá umas 600 gramas de ouro, 2 quilos de prata, lá, aqui fala ciclos, mas equivale a isso aí, 600 gramas de ouro, 2 quilos de prata, e viu uma capa babilônica. Essa capa babilônica era tecida, era uma capa especial de ocasiões de galas que eles falam, que eles vendem festas especiais. E essa capa era uma capa tecida com ouro e seda. Quando Acã viu aquela capa, ele sabia da ordem.
que ele não podia pegar, mas ele não aumentou. Ele não resistiu. Ele não resistiu. Entende? E foi lá, pegou a cauda, pegou o ouro, pegou a prata e levou para sua casa e enterrou na sua terra. E tudo bem. E passou o tempo, irmãos. Aí depois o povo saiu para conquistar outra cidade. E aí eles foram derrotados. Entende? Irmãos, Deus faz a palavra para nós, é para que nós ponhamos a nossa mão, vamos assim, a nossa mente, a nossa mão na nossa mente, e chegamos diante de Deus, ó Deus, através da tua palavra, por meio do Espírito Santo, o Senhor possa revelar, porque tantos atrasos, porque tantas derrotas, tanta aflição na minha vida, no meio da minha casa, na minha família. O que acontece? É o que Josué fez. E aí Deus fala: olha, Josué, há coisas condenadas no nosso meio. Tem pecado no nosso meio, Josué. Santifica, porque assim vocês não podem fazer frente com o inimigo. Vocês não vão resistir ao inimigo. Irmão, você quer vitória? Consagra a sua vida. Se arrependa. Entenda? Mantenha uma vida postrada de arrependimento e confissão. E aí é o versículo que eu li. Quando eles lançaram a sorte, chegaram em Acã. Aí ele chegou. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor. Entende? Ele foi muito amado com as palavras para Acã. Foi muito amado. Ele falou de modo que o corpo físico de Acã poderia morrer como morreu, poderia sofrer como sofreu, mas pelo menos se ele se arrependesse, no futuro ele poderia encontrar a salvação da sua alma. Aí Josué se trata com ele assim e fala para ele: dá glória ao Senhor. Mas como que vai dar glória? O pecado não deixa da glória. O pecado não tira a alegria. O pecado ele traz tristeza. O pecado nos deixa nós irados. O pecado nos deixa nós nervosos. Sabia? O pecado deixa o homem bravo. Sabia disso? O pecado faz isso. O pecado ele mexe nas nossas emoções. E o pecado ele toca na nossa alma, ele atinge o nosso ser, o nosso sentimento, e nos deixa nós tristes. Entende? O pecado tira o nosso gozo, o gozo da salvação. Entende? Por que Acã pecou? Porque ele cobiçou, ele entrou na cobiça. E nós, irmãos, hoje é o que acontece, muitos pecados dentro da obra, dentro das igrejas, dentro do meio da liderança, é cobiça. Cobiça. Entende? A cobiça é terrível. A inveja é terrível. Entende? O orgulho é terrível. A vingança. E entra tanta coisa no coração do homem que o pecado desmonta o homem. Entende? O pecado tomba o homem. No caso aqui, a nação foi tombada por causa do pecado de um. Entende? E eu vou voltar para que você entenda melhor. Você está vendo o Brasil como está e outras nações como está. Pode saber que tem um indivíduo que está fazendo tudo isso. E eu não vou citar o nome aqui. Não sou digno nem de falar aqui o nome desses homens. Que aqui, é digno de falar o nome do Senhor seja glorificado. Mas para que você entenda, por um homem está tomando a nação. Sim ou não? Está tomando. Um homem pecador, entende? Que trabalha para Satanás.
estava oculto. O pecado estava oculto e eles descobriram. E aí chega e fala para Acã. Então diz Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E diz o texto: declara-me agora o que fizeste, não me ocultas. Josué falou para Acã: não ocultas, irmão, não esconda nada de Deus, porque você pode tentar esconder, mas não vai conseguir. Nós possamos até tentar ocultar nossos pecados, ocultar as nossas falhas, nossos defeitos, que nós temos eles, mas não adianta querer ocultar, porque você não vai conseguir. Tem que falar: não, pequei, sou um pecador, filho pródigo, pequei contra o céu, contra a terra, contra todos. E o que ocorreu com ele, irmãos, foi abraçado. O pai o abraçou, colocou anel no dedo dele, colocou sapato, colocou vestimentas, fez festa para ele. Por quê? Porque ele falou: pequeno. Temos de fazer isso, irmãos. Essa palavra nos chama a nós para arrependimento. Essa palavra nos chama a nós para dizer: eu sou pecador e eu preciso, Senhor, do teu perdão. Eu pequei. E às vezes não tem pecado que nós nem sabemos, perdão oculto. Nós pecamos e nem sabemos. No Salmo 19 vai relatar isso. Eu quero ler aqui. Salmo 19. Salmo 19, versículo 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós temos falhas, imperfeições, irmãos, que nós mesmos não sabemos. E aqui o salmista está falando assim, né? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Olha o que ele diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então aqui ele está pedindo, irmãos, é o que nós temos que fazer: Senhor, me livre dos pecados ocultos. E diz o texto aqui que Acã responde a Josué e disse: verdadeiramente pequei com o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Aí ele confessou. Sabia que a gente nós temos que confessar, irmãos? Quando nós confessamos, é sinal que nós reconhecemos que nós somos pecadores. Mas enquanto o pecado estava oculto, né? Acã ficou na dele. Entende? Você não imagina o que é pecado oculto que está no meio dessa nação. Fala a verdade. No meio das igrejas, no meio de pastores. Entende? Fala a verdade. Entende? E cabeludos ainda, pecado de cabeludos, que eles não confessam, irmãos. Tudo por conta do dinheiro. Muitos estão se traindo, país, entendeu? Traíras, pastores traíras, missionários traíras, generais traíras, presidente traíras, prefeito traíras, obreiros traíras, irmãos traíras, que traem por causa do dinheiro. Entende? Na empresa, entende? Muitos roubam, mete a mão, assim como Acã fez. Tudo por ganância, tudo por cobiça. São pessoas que estão movidas pelo espírito de Satanás, desse mundo.
pensa que o Deus deles é aqui. Entende? Acã sabia que ele não poderia desobedecer, quebrar aquela aliança. Ele sabia, irmãos. Nós também sabemos, irmãos. Muitas vezes não sabemos. Nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Ou não sabemos? Sabemos. E o pecado é tão forte que o diabo usou essa máquina para poder destruir o ser humano. E você pode ver que nós mesmos sabendo, aún assim, se nós não vigiarmos, nós caímos nele. Fala a verdade. E aí, se você seguir lendo o texto, toda a família de Acã, todos os bois, as ovelhas, os filhos, as filhas, todo o seu gado foi, irmão, morto, foi derrotado. Acã foi apredejado por ordem de Deus. Tudo para deixar bem claro para todo o povo que aquele ato pecaminoso que Acã tinha cometido não era agradável, não era bem visto diante de Deus. E hoje está escrito aqui para nós. Hoje nós também sabemos que Cristo Jesus fez uma aliança, fez um pacto de sangue para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas é necessário confessar, é necessário arrepender-se. É tanto que na primeira epístola de João, já estou encerrando, se você quiser ler o capítulo 1, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, irmão, se confessarmos nossos pecados, entende? Quando Acã viu todo aquele movimento, quando ele viu que Josué reuniu todas as tribos, por que ele não foi lá e confessou? Pois ele não foi. Precisou Josué chegar até ele. E hoje, irmãos, Deus, Ele fez isso. Ele enviou Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue. Só falta agora o ser humano confessar. Olha o que está dizendo, não. Se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, moço, às vezes você fala, eu não me lembro, mas Deus, e aí tem uma coisa escondida aí, como falou no Salmo 19, versículo 12, me absorve lá, me absorve. Você não imagina quantas pessoas estão correndo ao Supremo para querer ser absorvido, né? Agora, como vai ser absorvido? Um Supremo corrupto. Não é verdade? Olha o que diz aqui, ó. Filhinhos, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não vos pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, olha, muitos estão correndo ao Supremo para ser absorvido. Não é assim? Mas nós corremos a Cristo, o justo, o advogado que diz, nós temos um advogado, Jesus, o justo, que nós possamos ir até Ele, e Ele vai nos absorver. Ele foi enviado, Ele veio para desfazer as obras do diabo. Só falta nós confessar. E para encerrar, vou só concluir aqui lendo em Salmos 51.
Que você pode fazer isso aqui uma oração. É uma oração, é a confissão de arrependimento. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que compras na verdade, no íntimo e no recôndito, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria. Olha, irmão, o pecado faz isso, faz o homem perder a alegria. Aqui nessa oração ele está pedindo assim: faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os meus ossos que esmagaste. Ó, o pecado esmaga os ossos, o pecado traz enfermidade. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Irmão, restitui a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Que o Espírito de Deus pode nos sustentar, irmãos. Amém? Nos sustentar. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Porque, irmãos, às vezes nós não conseguimos falar ou ensinar os caminhos do Senhor por causa do pecado que nos atropela, por causa do pecado que nos embaraçamos. E nós estamos embaraçados do pecado, que nós não temos autoridade ou não temos ousadia para falar ou mostrar o caminho para aqueles que estão no pecado. Alguém está dizendo aqui, ó: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ó, os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Ó, nem os lábios dele estavam conseguindo abrir, e ele fala assim: abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te compraz em sacrifício, do contrário eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o despreza, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua bondade, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Nos colocamos de pé. Aleluia. Calabria é a chuva que quer acabar. Narayana orou de quer, Senhor. A tua palavra ela é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra ela é poderosa, a tua palavra traz chamas de fogo, a tua palavra é uma lavareda, Senhor. Que a tua palavra possa queimar em nosso coração, ó Pai, e nos levar, ó Pai bendito, à confissão, a confessar nossos pecados, nos levar ao arrependimento, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja seja lavada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Que a tua igreja, ó Pai bendito, se arrependa, que o teu povo se arrependa, que o Brasil se arrependa, ó Pai bendito, e confessa, Senhor, os seus pecados, e o Senhor sara, Senhor, esta terra, o Senhor sara esta nação, o Senhor sara o nosso Brasil. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venha haver confissão, que venha haver arrependimento, Senhor Deus, sobre esse povo, sobre essa nação, sobre a tua igreja, Senhor Deus, porque a tua igreja é uma igreja, um povo vitorioso. Ah, Senhor Deus, os crentes são vitoriosos, o teu povo é um povo vitorioso.
ó Deus, que assim seja, e quando nós confessarmos nossos pecados, ó Deus, quando nós nos arrependermos, nós somos curados, nós somos sarados, porque o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas tuas chagas nós somos curados, pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Assim é, Senhor, em nome de Jesus. Sara-nos, ó Pai, todas as aflições, toda a desgraça que o pecado tem causado, Senhor Deus, sobre nós. Que o Senhor sara com teu sangue, cubra-nos com teu sangue, limpa-nos, purifica-nos, ó Deus. Cria em nós um coração limpo, um coração puro, renova dentro de nós o Espírito inabalável, Senhor Deus, para que nós possamos anunciar o teu caminho, anunciar o caminho da salvação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que abre, quebra lá e que continue, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa a tua igreja, perdoa a tua filha, Senhor, nesta noite. Aqueles, ó Pai, que talvez nem sabem por que está pedindo perdão, que o Senhor escuta, Senhor, essa confissão, o Senhor escuta essa oração, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória, para o louvor do teu santo e bendito nome. Amém. Dê um aplauso ao Senhor.